Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Salomão pelo olhar bíblico. Salomão, segundo a Bíblia, é amplamente reconhecido como um dos maiores reis de Israel e famoso por sua sabedoria extraordinária. Ele era filho do rei Davi com Batseba e foi o terceiro rei de Israel, sucedendo seu pai. Sabedoria. Um dos aspectos mais notáveis de Salomão é sua sabedoria, que, segundo as Escrituras, foi um dom de Deus. Logo no início de seu reinado, Salomão teve um sonho no qual Deus lhe ofereceu o que ele quisesse. Em vez de pedir riquezas ou longos anos de vida, Salomão pediu sabedoria para governar com justiça. Deus se agradou de seu pedido e concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riqueza e honra. 1 Reis capítulo 3, versículos de 5 a 14. A famosa história das duas mães que disputavam a maternidade de um bebê ilustra a sagacidade de Salomão. Ele sugeriu cortar a criança ao meio e, ao ver a reação das mulheres, identificou a verdadeira mãe. 1 Reis capítulo 3, versículos de 16 a 28. Este episódio solidificou sua reputação como um rei sábio e justo. Conquistas e glória. Durante seu reinado, Israel experimentou um período de grande prosperidade e paz. Salomão expandiu o comércio, construiu alianças com outras nações e fez de Jerusalém um centro de poder e cultura. Seu reinado foi marcado por riqueza e prestígio. Um dos feitos mais significativos de Salomão foi a construção do Templo em Jerusalém, também conhecido como o Templo de Salomão. Este edifício tornou-se o centro da adoração a Deus em Israel e foi um dos maiores símbolos da devoção do povo judeu. Salomão dedicou o templo em uma grande cerimônia de oração, onde clamou pela presença de Deus entre o povo. 1 Reis, capítulo 8. Escritor e filósofo. Salomão também é acreditado como autor de diversos textos bíblicos de sabedoria, incluindo Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O livro de Provérbios reflete sua sabedoria prática para a vida cotidiana, enquanto Eclesiastes oferece uma reflexão mais filosófica sobre a natureza da vida e sua futilidade sem Deus. Cântico dos Cânticos é uma celebração poética do amor. Falhas e declínio. Apesar de sua sabedoria e sucesso, Salomão teve falhas. No final de sua vida, ele se afastou de Deus ao casar-se com várias mulheres estrangeiras que o influenciaram a adorar outros deuses. Isso gerou a ira de Deus, que anunciou que, após a morte de Salomão, o reino seria dividido. 1 Reis capítulo 11, versículos de 1 a 13. Legado. Salomão deixou um legado duradouro de sabedoria e poder. Sua figura é vista tanto como um exemplo de grandeza quanto de advertência sobre os perigos de se afastar de Deus. Sua história é uma das mais ricas e complexas da Bíblia, simbolizando tanto as bênçãos de seguir os caminhos divinos quanto as consequências da desobediência. Salomão pelo olhar histórico. Sob a ótica histórica e arqueológica, a figura de Salomão é muito mais controversa e debatida do que nas narrativas bíblicas. Embora a Bíblia descreva Salomão como um rei poderoso, sábio e responsável por um grande império, a evidência histórica e arqueológica sobre sua existência e reinado é limitada e não tão conclusiva quanto se poderia esperar. Contexto histórico. Historicamente, Salomão é situado no século X a.C., governando o Reino Unido de Israel após seu pai, Davi. Este período coincide com a Idade do Ferro no Levante, uma época de transição para muitas das cidades-estados e reinos da região. A Bíblia descreve o reino de Salomão como um império próspero, abrangendo grande parte do território de Israel moderno e partes adjacentes, com Jerusalém como seu centro. No entanto, há um debate entre os estudiosos sobre se Salomão realmente governou um império tão vasto como descrito, ou se a monarquia israelita do século X a.C. foi menos grandiosa e mais regional, como sugerem alguns arqueólogos. Evidências arqueológicas. A arqueologia até o momento não conseguiu confirmar de forma definitiva a existência de um reino grandioso como descrito na Bíblia sob o governo de Salomão. Há algumas descobertas importantes que são frequentemente associadas a ele, mas essas associações são amplamente debatidas. Megido, Hazor e Gezer.
Segundo 1 Reis capítulo 9, versículo 15, Salomão foi responsável por construir grandes fortalezas em cidades estratégicas como Megido, Asdor e Gezer. Estas cidades foram escavadas e apresentam camadas de fortificações e portões monumentais. Arqueólogos como Igael e Adi, no século XX, sugeriram que esses portões poderiam ser evidências das construções de Salomão. No entanto, a datação dos sítios arqueológicos continua a ser debatida, com alguns estudiosos argumentando que essas estruturas poderiam ter sido construídas mais tarde, no período do rei Omri de seu filho Acabe, durante o século 9 a.C. Jerusalém. O suposto esplendor de Jerusalém sob Salomão também é questionado. Apesar das escavações intensivas na cidade, não há provas conclusivas de um grande palácio ou templo datando do século 10 a.C. As evidências arqueológicas de Jerusalém para esse período são escassas, o que levou alguns a questionar se Jerusalém era realmente uma cidade tão grande e influente naquela época como a Bíblia descreve. O Templo de Salomão. A Bíblia descreve o Templo de Salomão como uma estrutura monumental e o centro do culto em Jerusalém. No entanto, não há evidências arqueológicas diretas desse templo, uma vez que o local onde ele supostamente estava, um monte do templo em Jerusalém, é hoje uma área religiosa sensível, e as escavações arqueológicas lá são extremamente limitadas. O que temos são descrições de estruturas similares em outros templos do Antigo Oriente Próximo, como o Templo de Aindara na Síria, que apresentam semelhanças com a descrição do Templo de Salomão em termos de formato e proporções, sugerindo que o relato bíblico pode ter se inspirado em outros modelos arquitetônicos da região. Interpretações e debates. Há diferentes correntes de pensamento entre historiadores e arqueólogos sobre a historicidade de Salomão. Alguns estudiosos minimizam sua importância, sugerindo que o reino de Israel na época era pequeno e que as histórias de Davi e Salomão foram infladas posteriormente para promover o nacionalismo judaico. Outros acreditam que Salomão existiu, mas que a Bíblia exagera seu poder e riqueza. Para eles, ele poderia ter sido um líder regional, governando uma pequena cidade-estado em Jerusalém, sem o controle extensivo sobre um grande império. Os minimalistas argumentam que as narrativas bíblicas sobre Salomão são em grande parte mitológicas, compostas séculos depois de sua suposta existência. Já os maximalistas acreditam que, mesmo com a falta de evidências diretas, os relatos bíblicos contêm um núcleo histórico de verdade, embora possivelmente exagerado. Conclusão. A figura de Salomão como apresentada pela arqueologia e pela história é envolta em incerteza. Ele é visto como um personagem cuja existência histórica é possível, mas cujos feitos, riqueza e império provavelmente foram exagerados nas tradições bíblicas. Em última análise, Salomão representa um enigma, uma figura entre a história e o mito, cujas narrativas refletem tanto a realidade política do Antigo Levante quanto os esforços literários e teológicos para construir uma memória gloriosa de Israel. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.